Meus irmãos, Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, vamos para nossa aula, da continuação, né? Continuidade da nossa aula Religiões e Seitas, do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a esta aula, tá? Para você que está cursando com a gente, tá bom? Para você que ainda não está cursando com a gente, você tem total liberdade de entrar em contato conosco, porque é um curso revigorante, ok? Paulo Leivas Macalão é um curso muito bom, Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar a respeito do budismo, tá? Obviamente, uma seita, né? Porque estudamos em aulas passadas o que é a verdadeira religião. Nós chegamos à conclusão e percebemos que a verdadeira religião, ela tem a Bíblia como a prova de fé, né? A Bíblia como guia, como direcionador, a Bíblia como aquela que nos guia, né? Como legislação de ética, moral, e tem Jesus Cristo como centro da religião. Jesus Cristo é aquele que nos traz salvação, né? Nós só somos salvos ou alcançamos a salvação por meio da graça, e a graça é manifestada por meio da fé em Jesus Cristo. Sem fé em Jesus Cristo, não é possível o homem se salvar, né? Até porque a salvação não é algo do homem para Deus, é algo de Deus para o homem. Então, tudo aquilo ou toda religião que não tem Jesus como centro e não tem a Bíblia como prova de fé é uma falsa religião ou até mesmo uma seita, né? E uma dessas falsas religiões que vamos estudar hoje é a respeito do budismo, tá? Vamos entender um pouco o seu contexto histórico, vamos entender um pouco a respeito das suas doutrinas e crenças, tá? Não vamos aprofundar muito, precisaria de muito tempo para poder se aprofundar nessas religiões, porém nós vamos passar algumas crenças, algumas doutrinas que vai totalmente contra a palavra de Deus, as suas principais crenças, né? Bom, a respeito do budismo, é, nós devemos entender que o budismo é uma mistura de filosofia com o espiritismo, mistura de filosofia com o espiritismo. Existem mais de 580 biografias a respeito de Buda no budismo, tá? Mais de 580 biografias a respeito de Buda no budismo. Porém, nós vamos tratar apenas de uma história a mais conhecida, né? De Siddhartha Gautama, né? Igual que a história dele. Viveu entre os séculos 5 e 4 a.C., tá? É uma história, tá? É uma biografia contada entre os budistas, ok? Não sabemos se realmente viveu ou não, mas é uma biografia contada deles, né? Só para a gente estudar um pouquinho a respeito dessa religião do budismo, né? Siddhartha Gautama era um príncipe, filho de um rei na Índia, e este rei recebeu uma profecia desde novo, né? Igual profecia que seria que seu filho, Siddhartha, ou seria um político, ou ele abdicaria de tudo aquilo que significa política ao longo da vida, né? Ou seria um ótimo político, ou um ótimo mestre, abdicaria da política, do reino, do trono e por aí vai, né? E com medo, né? O rei com medo de seu filho, Siddhartha, não querer a política e não querer se tornar o rei, né? Depois de seu pai, o rei então prendeu Siddhartha praticamente dentro do palácio, né? E tratou dele da melhor forma possível. Tudo aquilo que Gautama pedia, ele tinha, tudo aquilo que ele queria comer, ele poderia, tudo aquilo que ele queria fazer dentro do templo, ele poderia fazer. Então, ele privou o filho de qualquer dor, de qualquer sofrimento vivido no mundo, né, de qualquer pobreza, de qualquer coisa que o ser humano pode enfrentar fora do palácio, né? Então, ele vivia praticamente dentro de um paraíso, com medo do filho abdicar do trono, da política e por aí vai. Só que um dia Siddhartha ele conseguiu dar uma escapada do palácio, né? E quando ele fugiu do palácio e ele por onde ele andava, né, pelas ruas da Índia, ele conseguiu ver pelo menos três coisas, né? Uma, ele viu um velho, em outra, ele viu um homem doente, em outra, ele viu um homem morto, né? E aí ele chegou a uma conclusão que a vida é um sofrimento. Tudo na vida causa dor, tudo na vida causa sofrimento. Não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, não importa a classe social, status, raça, etnia, não importa a cultura,
todo mundo nasce, vive, cresce, envelhece, adoece e morre, né? Ou seja, todo mundo sofre, sofre para nascer, sofre para crescer, sofre para viver, sofre para adoecer, sofre para envelhecer, sofre para morrer. Então a vida é um total sofrimento. É essa a conclusão que Siddhartha Gautama chegou. Então ele decidiu, né, com este propósito, já que ele viu que a vida é total sofrimento e tudo aquilo que ele está vivendo dentro do palácio era uma total ilusão, ele então fez aquilo que o pai tinha medo que acontecesse, né? Ele largou, abdicou do trono, abdicou da sua posição, dos seus status, largou tudo e decidiu começar a viver como uma seta, né? Alguém que vive meditando, né? Alguém que se dedica à meditação e à iluminação, né? Foi quando ele se posicionou, os irmãos têm uma noção, ele ficou anos, né, debaixo de uma árvore, conhecida como árvore Bodhi, né? Bodhi, ele, Bodhi, ele ficou anos embaixo dessa árvore, vivendo apenas dos frutos que caíam desta árvore. E isso não deu muito certo, tá? Porque depois de um tempo ele quase morreu por conta disso, né? Ele voltou a comer só depois que uma menininha, sabendo que ele era o mestre, decidiu então oferecer uma comida para ele e ele comeu da comida daquela menininha. E muitos tá vendo a posição dele, que ele estava fazendo, a forma com que ele estava vivendo debaixo da árvore, vivendo apenas do fruto que cai da árvore, seguiu ele. Quando ele aceitou a comida daquela menina, alguns abandonaram ele, né? Mas logo depois ele deu continuidade àquela busca pela iluminação, busca pela sabedoria, né, espiritual, busca pela evolução espiritual. Foi quando, em um determinado momento, ele percebeu, tá? Ele percebeu debaixo da árvore bode que ele alcançou a iluminação, né? Alcançou o que os budistas chamam de nirvana, tá? Já já a gente vai explicar o que é nirvana. Quando ele alcançou essa nirvana, ele entendeu que o seu espírito estava altamente evoluído e ele entendeu que ele não precisava mais sofrer da forma com que ele estava sofrendo. Por quê? Porque quando você atinge o nirvana, você acaba desapegando da vida, desapegando daquilo que causa o sofrimento. Foi quando ele decidiu fazer algumas palestras, né? Foi quando ele decidiu é, explicar como que ele fez, o que ele precisou fazer, a forma com que ele precisou viver, para que ele alcançasse aquela evolução espiritual, aquele momento de nirvana. E foi naquele momento que ele se tornou Buda, tá? Buda significa, essa palavra Buda não é um nome, tá? Não é um nome. Buda é um título. Buda significa o iluminado, tá? Buda significa aquele que alcançou o nirvana, ou a evolução espiritual o suficiente, aquele que alcançou a iluminação. Então, teoricamente, qualquer um pode virar Buda, tá? Seja o Gautama, ou qualquer um que alcance o Nirvana pode ser conhecido, chamado de Buda. Por isso que existem muitas histórias a respeito de Buda, existe mais de 580 biografias a respeito de Buda, né? Qual que são os principais conceitos e crenças dentro do budismo, tá? Vamos começar pela palestra, né, do próprio Gautama, né? Em sua palestra, ele percebeu 4 grandes verdades, né, que são conhecidas como verdades nobres dentro do budismo, né? A primeira verdade que ele chegou à conclusão é conhecida como Dukkha, né? Que significa verdade do sofrimento. Que verdade é essa que ele alcançou, essa verdade nobre? É que tudo na vida é puro sofrimento. O nascer do ser humano é sofrer, né? É dor. O viver é dor. O crescer é dor. O envelhecer é dor. O morrer é dor. Então, a primeira grande verdade nobre pregada pelo budismo é que tudo na vida é dor e sofrimento. A segunda grande verdade, que é conhecida como Samudaya, né? Que é o real motivo do sofrimento, a origem do sofrimento, né? E qual que é a origem do sofrimento nesta segunda grande verdade é o apego e o apreço pela vida, né? O que causa a dor e o sofrimento é o apego pela vida, é o apreço pela vida, né?
se tornar uma pessoa não só materialista, né, mas eu acho que eles é até um pouco exagerado. Só pelo fato de você gostar, de querer viver, de gostar de viver, isto é a origem do sofrimento. A segunda grande verdade deles é o apego, o apreço pela vida causa sofrimento. A terceira grande verdade, né, é a cessação do sofrimento, ou o fim do sofrimento. Né? E igual que esta verdade é o nirvana. Quando o homem, o ser humano, alcança o nirvana, alcança a evolução espiritual, alcança a iluminação, ele chega no fim do seu sofrimento. Ele cessa todo o seu sofrimento, toda a sua dor. E esse nirvana é quando você desapega, né? É quando você não tem mais apreço pelas coisas da vida, ok? E a quarta grande verdade é conhecido como Maga, né? Que é o caminho para o fim deste sofrimento, o caminho para o fim deste sofrimento. E através deste Maga, o caminho do fim desse sofrimento, através dessa quarta verdade nobre pregada pelo budismo, vem o caminho octuplo, né? Pregado, inclusive, pelo budismo, né? O caminho octuplo são 8 caminhos que você precisa fazer, que você precisa tomar, que você precisa seguir para alcançar o fim deste sofrimento, ok? Não vamos entrar em muitos detalhes, mas só para você entender qual que são esses caminhos, tá? A visão é a primeira, intenção, fala, ação, meio de vida, esforço, atenção plena, concentração correta. Todos esses caminhos de forma correta vai te levar ao nirvana, vai te levar à evolução espiritual. E através deste caminho octuplo, você alcança 3 grandes ações pregado pelo budismo, né? A primeira, 3 grandes áreas, né? A primeira área é a área da sabedoria, a conduta ética e a disciplina mental. E então, através destes caminhos e através dessas verdades nobres, você alcança o nirvana, tá? Só para a gente entender aqui, e tudo tá no livro didático, ok? Só para a gente entender aqui o que é o nirvana. O nirvana é a evolução do espírito, né? O que eles acreditam? Obviamente, eles acreditam que o ser humano vai reencarnando, né? E a reencarnação pregada pelo budismo é uma prisão eterna, né? Já que eles não têm apego e apreço pela vida, quando você reencarna em uma nova vida, quer dizer que você não atingiu a evolução e você está preso no sofrimento, preso na dor. Quando você atinge o caminho octuplo, né? Octuplo, você então alcança o nirvana. O nirvana é a libertação do sofrimento. Quando o seu espírito evolui o suficiente ao ponto de não precisar reencarnar novamente, você alcança a evolução espiritual e você alcança o nirvana. Este é o nirvana e uma crença acreditada e pregada pelo budismo, tá? Outra crença é a questão a respeito de Deus. Eles não acreditam que existe um Deus supremo por trás de tudo, tá? Eles acreditam que talvez exista destino, mas não um Deus supremo. Outra questão é a respeito do universo, tá? Eles não acreditam que o universo de fato foi criado, como nós cristãos acreditamos. Eles acreditam que o universo ele não tem fim, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Ele simplesmente existe sem ninguém controlá-lo, sem ninguém ter criá-lo, tá? Nirvana falando, e a respeito de Buda, né, a crença deles, que é o budismo a respeito de Buda, o Buda é um ser que atingiu o Nirvana, atingiu a espiritualidade completa. Então, de fato, qualquer um pode se tornar Buda desde que este atinge o seu propósito. Que propósito é esse? O fim do sofrimento, que é o Nirvana, tá? Outra questão, outra crença deles é a respeito de Mara, tá? Mara é o demônio das ilusões. É como se fosse o diabo, né? Como nós cristãos acreditamos, tá? E inclusive Mara, dentro da crença deles, ele é pai de 3 filhas, que é a volúpia, cobiça e inquietude, ok? E Mara tem um propósito. Qual que é o propósito? Impedir o ser humano de alcançar o nirvana através do materialismo, né? Através da avareza, entre outras questões que nos faz se apegar à vida. Outra crença que é pregada pelo budismo, né? Se você não sabia, essa crença veio do budismo,
a respeito do karma, tá? O que é o karma? Eu acredito que você saiba. O karma é tudo que você está vivendo nessa vida é consequência da vida anterior. Ou seja, se você está passando por maus bocados nessa vida, foi porque na vida anterior você fez coisas ruins, você realizou coisas ruins. Então, teoricamente, tudo que você viverá na vida posterior é consequência do que você está fazendo e realizando nessa vida. Este é o karma, né? Isso é para quem acredita na reencarnação, assim como o budismo acredita, né? A respeito do homem, eles falam que não existe homem mau e homem bom. Homem mau é só homem que não alcançou a evolução ainda. Homem mau é só homem que não conseguiu compreender as questões espirituais a respeito do mundo, né? E o sofrimento, outra questão, né? Nós já falamos, é que o sofrimento é tecnicamente relacionado à vida, né? O sofrimento é diretamente relacionado à vida. Enquanto nós querermos viver, enquanto nós tivermos apreço, apego pelos bens materiais, né? Ou pela vida em si, nós estaremos presos neste sofrimento, nesta dor. Outra questão acreditada e pregada por eles é a respeito do suicídio, ok? O suicídio, ele é inútil para quem não atingiu a evolução espiritual, porque quando a pessoa não atingiu a evolução espiritual, quando ela se suicida, ela simplesmente reencarna em outro corpo, em outra pessoa, em outra vida e por aí vai, tá? Alguns monges, quando eles acreditam que chegaram e alcançaram nirvana, a evolução espiritual, eles simplesmente, alguns, tá? Se suicidam por protesto à vida. E sabemos que isso é um absurdo, ok? Isso é um absurdo. Só para contrabater, né, e criar um contraponto contra essa crença, já que esse vídeo é direcionado a cristãos, esse curso é direcionado a cristãos, né? Sabemos que a reencarnação ela não existe, não é bíblica. Sabemos que a chance ou a oportunidade do homem se salvar depois da morte também não existe, porque não é bíblico, já que temos a Bíblia como nossa prova de fé, que enquanto nós estivermos vivos, temos a chance de alcançarmos a salvação e sermos libertos pela fé em Jesus Cristo. Depois que morrermos, simplesmente acabou. O nosso destino já está decidido, ok? Então, o único meio de obter a salvação é em vida. É em vida. E quando nós tiramos essa vida através do suicídio, estamos cometendo um grande pecado e estamos perdendo essa oportunidade de ser salvo. Então, quem comete suicídio, ele vai para o inferno, né? Ele não vai, não alcança a salvação, não tem mais chance para isso, ok? Então, enquanto nós estivermos vivos, o meu conselho é: vamos buscar a Jesus Cristo e a salvação por meio de Jesus Cristo, ok? Então, de fato, este é o budismo e algumas doutrinas que existem dentro do budismo, ok? E a respeito do caminho octuplo, né? Eles acreditam que é o caminho, né? Como eu já disse, que leva o homem a atingir a libertação do espírito, né? Leva o homem a atingir o nirvana. Né? Sabemos que o único caminho, como a Bíblia mesmo diz, né? É Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro caminho que nos leva a libertação da nossa alma, libertação da nossa vida, a não ser por meio de Jesus Cristo. Enfim, este é o budismo e eu te espero na próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.